A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 301 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando o Evangelho de Lucas e a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 19 até o capítulo de número 20. Eu espero que você consiga separar um tempo, fazer essa leitura, meditar nela, faça suas anotações, as marcações. Eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Amém? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 19 e o verso de número 10. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Bom, amados, eu quero começar pedindo perdão, porque a leitura do dia 300, que foi de ontem, ela teve um pequeno erro na edição do vídeo. Então ela foi retirada do canal ontem, mas nós estaremos repostando ela hoje. Então hoje você terá dois vídeos aí. Para quem não assistiu de ontem, você terá o dia 300 e o 301, que é o que nós estamos fazendo agora. Amém? O capítulo 19 começa com a história de um homem chamado Zaqueu, né? Zaqueu, ele era da cidade de Jericó, uma cidade onde nós vemos que havia uma quantidade de pessoas pecadoras e também de enfermos, né? E vai acontecer que Zaqueu, ele cobrava impostos do seu próprio povo, né? Porque Zaqueu, ele era judeu, mas ele trabalhava em prol ali do Império Romano. E acontece que por causa disso, Zaqueu, ele era odiado pelos seus patrícios, porque eles entendiam que Zaqueu estava lutando contra o seu próprio povo e contra a sua própria pátria. Assim também como Mateus, né, Levi, que também era cobrador de impostos. Acontece que Jesus, então, vai entrar em Jericó e esse Zaqueu fica sabendo que Jesus estaria ali. E Jesus, ele sempre sentou com as pessoas que eram desprezadas, né? O Evangelho de Lucas deixa esse contraste para a gente, assim como o de Mateus também, que Jesus, ele se importa com pessoas que a sociedade rejeitava. E aqueles que eram aplaudidos pela sociedade, Jesus parecia atacá-los com mais severidade, né? Que são os escribas, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei. E então, Zaqueu se programa para receber Jesus, ou melhor, para ver Jesus, e ele sobe ali numa figueira brava, né, no sicômoro, e acontece que a intenção dele era ver Jesus, mas a intenção de Jesus era salvar Zaqueu. Os planos de Deus vão sempre muito mais além do que os nossos, né? Se nós queremos, às vezes, apenas ver Jesus operar algo na nossa vida, Jesus deseja fazer algo. Ele deseja operar o milagre, mas também salvar a nossa alma. Então, quando Jesus está passando debaixo da árvore aonde Zaqueu estava, Jesus diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. E, irmãos, isso é maravilhoso, porque Zaqueu queria apenas ver Jesus, e Jesus não apenas deixa a oportunidade acontecer que Zaqueu queria, mas Jesus vai além, ele vai na casa de Zaqueu, ele entra na casa de Zaqueu, e eu queria que você procurasse entender o tamanho da emoção de Zaqueu naquele dia, porque se Zaqueu não era bem tratado por ninguém, agora o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, entra na sua casa, come com ele, conversa com ele, trata ele bem. O que vai acontecer? Quando alguém recebe Jesus, esse alguém se arrepende dos seus pecados. Então Zaqueu vai se arrepender dos seus pecados e ele vai agora devolver então tudo aquilo que ele roubou das pessoas. Exatamente. Zaqueu não cobrava apenas o estipulado, ele cobrava aquilo que estava estipulado e um pouco a mais. Mas agora Jesus leva Zaqueu a um arrependimento, a uma mudança de vida.
E aquelas pessoas que estavam vendo Jesus entrar na casa de Zaqueu o criticaram, como já fizeram muitas outras vezes. E Jesus então pega e diz para eles: olha, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar aquele que estava perdido. E ele vai falar que naquele dia havia salvação naquela casa, porque Zaqueu também era um filho de Abraão. Eles não consideravam mais Zaqueu um judeu, mas Jesus disse: ele é muito mais do que um judeu, ele é um filho da fé, porque ele creu em mim, ele confiou em mim e deu a sua vida a mim. Muitas das vezes nós criticamos, rejeitamos certas pessoas na sociedade, as quais nós não as consideramos dignas da salvação. E digno nenhum de nós somos. Então Jesus, ele escolhe aqueles a quem nós rejeitamos para que eles sejam exemplos para nós de que Jesus está disposto a salvar a todo e qualquer homem que se arrepender. Porque Jesus, ele não veio buscar a quem não quer ser levado. Ele não veio salvar a quem não quer ser salvo, Então Jesus veio para aqueles que precisam, para aqueles que carecem, para aqueles que são dependentes do Senhor. Zaqueu precisava. Ele não iria se arrepender sozinho. Ele não iria abandonar o pecado sozinho. Mas agora com Jesus, ele não somente se arrepende, como abandona o pecado e se apega ao Salvador da sua alma. Amém? Jesus pode salvar agora você. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode transformar a sua história. Depois de Jesus, ele vai contar uma parábola de 10 minas. E nessa parábola nós vamos ver que cada uma das pessoas, dos trabalhadores, vai receber uma porção diferente de minas, né? E nós vamos ver que o último trabalhador foi o que recebeu a menor quantidade, que seria uma única mina. E ele acaba não tendo desejo de trabalhar. Observa que essa parábola ela é exatamente igual à parábola dos talentos, né? E quando Jesus está contando ela, ele está querendo mostrar uma lição muito importante para nós. Que Deus ele coloca responsabilidades nas mãos dos cristãos. Cada cristão tem um nível de responsabilidade. E existem pessoas que, por receberem um nível menor de responsabilidade, um nível menor de dons, de capacidades, essas pessoas desprezam aquilo que recebeu. Quantas pessoas que muitas das vezes Deus chamou elas para fazerem visitas, para recepcionar pessoas, para ajudar na manutenção de alimentos, e essas pessoas desprezam esse tipo de trabalho, achando que somente aquele que prega, aquele que profetiza, aquele que canta, aquele que faz os trabalhos mais visíveis. Às vezes eles acham que somente aqueles que são importantes, né? E aquele homem, ele parece não se agradar muito do trabalho que ele recebeu. Ele embrulha e guarda. Quando o Senhor vem buscar ali o resultado do trabalho deles, o primeiro, ele vai falar que ele tinha ali uma quantidade e agora ele vai ter 10, né? Então ele dobrou ali a quantidade. O segundo fez render 5 a quantidade do seu trabalho. Mas aquele que receber apenas uma, ele em vez de produzir aquela uma mina que ele recebeu, não, ele guarda. E aí a resposta dele é: eu tive medo do Senhor, porque o Senhor é um homem rigoroso. E realmente, o nosso Deus é extremamente rigoroso. Quando Deus coloca um trabalho nas nossas mãos, nós temos que fazer de tudo para honrar aquele trabalho. Nós temos que fazer de tudo para que aquele trabalho venha frutificar e venha prosperar, porque é isso que Deus espera de nós. Muitas das vezes nós pegamos trabalhos, obras, e nós não nos esforçamos para que esse trabalho venha dar resultado, para que essa obra venha dar resultado. E Jesus vai mostrar para nós que o Pai espera isso. Olha como foi chamado esse servo mau, negligente, né? Ele vai dizer: se você sabia que eu sou um homem rigoroso e retiro de onde não depositei e colho onde não semeei, você deveria ter pelo menos guardado o dinheiro, as minas no banco. Assim, quando eu voltasse, eu receberia com juros. Então, observa, se nós não temos
a vontade de fazer a nossa obra, a obra que Deus colocou na nossa mão frutificar, mas pelo menos devemos encaminhá-la para alguém ou para um local onde essa obra possa ser realizada com eficiência, né? Depois então Jesus, ele vai dizer então que deveria ser tirada aquela mina daquele homem e ter dado ao que tinha 10. E as pessoas vão falar, olha, mas ele já tem 10, não deveria ser dado para aquele que tem 5? E então Jesus vai dizer assim, pois eu declaro a vocês que todo aquele que tem será dado mais, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, quanto mais alguém trabalhar para o reino de Deus, quanto mais alguém se dedicar para o reino de Deus, mais ele terá. Agora, quanto menos esse alguém trabalhar para o reino de Deus, até aquilo que ele pensa ter vai ser tirado dele. É importante, amados, nós precisamos trabalhar para o reino de Deus. Jesus então vai entrar em Jerusalém e nós vamos ver aquele famoso canto do Hosana, né? As pessoas com palmeiras, louvando a Jesus, glorificando a Ele, né? Dando honras ao Salvador, porque elas estão começando a crer que Jesus realmente é o Messias. E Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele chora por ver a situação daquele povo, por ver a situação daquela cidade, uma cidade que deveria crer, esperar e ansiar pelo Messias. Eles não veem, eles não reconhecem, eles não sabem quem é o Messias. E então Jesus entra no templo e ele começa a levantar as mesas, a chicotear os cambistas, e ele diz, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Ou seja, a casa de Deus já não era mais um local de oração, já não era mais um local de adoração, de ensino da palavra. A casa de Deus agora era um local de negócios. Nós temos que tomar um cuidado muito grande quando nós falamos da igreja, da casa de Deus. A igreja não pode ser um local para que alguém venha a ser beneficiado financeiramente, né? Isso é muito importante. A igreja é um local de nós orarmos ao Senhor, de nós buscarmos ao Senhor, de nós adorarmos ao Senhor e não de buscarmos riquezas ilícitas ou a méritos, né, que possam beneficiar apenas a nós. Jesus depois é questionado sobre a sua autoridade e então eles perguntam com que autoridade João batizava. Assim os mestres da lei não tiveram que responder, né? Porque eles sabiam que o povo acreditava que João era um profeta do Senhor. E se eles fossem contra o povo iria fazer grande alvoroço contra eles. Observa a autoridade de Jesus, observa a sabedoria de Jesus. Jesus, ele responde uma pergunta, fazendo outra pergunta com que eles não teriam respostas, né? Depois Jesus, logo em seguida, ensina uma parábola dos lavadores maus, que são aqueles que matam os servos que o Senhor da lavoura manda para tomar conta. E por último, eles matam o filho desse Senhor. E então Jesus, ao contar essa parábola, ele diz, né, que o dono da vinha vai vir, né, e vai exterminar ali aqueles trabalhadores maus. E eles entendem que Jesus está falando deles. E alguns deles diz que isso não aconteça. E então Jesus disse, o que quer dizer então? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular, né? E todo aquele que cair sobre ela ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Ou seja, Jesus estava dizendo, olha, aquele que cair sobre mim, ou seja, aquele que tentar vir sobre mim, vai ser exterminado. E quando eu cair sobre os pecadores, eles é que serão reduzidos ao pó. Logo depois, Jesus nos ensina que nós devemos pagar impostos. Exatamente isso que você está ouvindo. Parece injusto, mas nós temos que pagar impostos. Mas também devemos devolver a Deus o que é de Deus. Assim, é justo tributar ao governo, mas também é justo devolver dízimos e ofertar ao Senhor. Bom, logo em seguida, os saduceus, eles vão questionar a Jesus a respeito da ressurreição. Eles vão dar exemplo de um homem que se casou com uma mulher e ele tinha mais 6 irmãos. E vai acontecer que esse homem vai morrer sem gerar filhos. Segundo a lei de Moisés, essa mulher deveria se casar com um próximo irmão
para ele manter a descendência do irmão falecido. Mas acontece que os 7 morrem sem que nenhum tenha um filho com aquela mulher. E aí eles dizem para Jesus, lá na ressurreição que vocês ensinam, de quem vai ser a mulher? Vai ser do primeiro ou dos outros? Ou todos serão maridos daquela mulher? E então Jesus, ele vai responder assim no verso 34. Os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam e não se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. O que Jesus está ensinando? Aqui na terra, todos os homens procuram se casar, ter uma família, mas lá no reino de Deus, nenhum de nós irá procurar o casamento. Por quê? Porque no reino de Deus nós não precisamos saciar as nossas necessidades físicas. Lá no reino de Deus nós não teremos carências internas e externas, ou seja, nós não vamos nos sentir sozinhos por não termos alguém do nosso lado, né? Porque lá nós seremos como os anjos, e os anjos lá nos céus, eles ficam tão extasiados com a glória de Deus que eles vivem apenas para glorificar a Deus. Outro detalhe importante, lá no céu o nosso corpo não será físico, aonde não vai existir os desejos e as paixões que nós temos hoje. Lá no céu o nosso corpo será espiritual, glorificado. Assim, o único alvo da nossa vida vai ser realmente buscar conhecer e adorar mais o nosso Senhor. E então Jesus termina dando o exemplo da sarça e de Moisés, quando o Senhor apareceu para Moisés e disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Jesus então vai dizer: o nosso Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Amém? Bom, Jesus então ensina que ele também é o filho de Davi, mas é o Senhor que Davi viu no Salmo 110. E depois ele vai censurar os escribas, né, que procuravam os melhores lugares nos banquetes, usavam roupas que mostravam o seu segmento religioso e faziam orações extensas para mostrarem que eram homens de oração. Isso tem muito a ver hoje com a falsa religiosidade que nós vemos dentro das igrejas. Pessoas que acham pelo método por qual eles falam, pelo cumprimento. Tem igrejas que só saudam irmãos que são da mesma congregação. Eles não saudam irmãos que são de outras igrejas, né? Jesus vai falar também sobre a questão das pessoas aparentarem com o que vestem, serem religiosos ou não. E pessoas que fazem extensas orações sem nenhuma necessidade, apenas para mostrar que são homens de oração. Jesus vai dizer que estes são hipócritas e eles vão sofrer um juízo muito mais severo no dia da salvação. Então que nós venhamos nos preocupar sim em mostrarmos que somos filhos de Deus, existe uma necessidade, mas que nós não venhamos ser hipócritas, exagerados naquilo que nós vamos fazer, e sim sermos sinceros, né? Tanto no vestir, quanto no falar, quanto no orar, e quanto nos portarmos diante das pessoas, não desprezando a ninguém, não desfazendo de ninguém, mas sendo realmente filhos do reino, como Jesus quer que nós sejamos. Lembre de Zaqueu, Jesus veio salvar e buscar a todo que estava perdido, inclusive a mim e a você também. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você neste momento. Abra o seu coração, feche os seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós queremos te louvar, queremos te bendizer e te glorificar pela sua bondade, pela sua graça e pelo seu favor. Cuida de nós, Senhor, neste momento, nos abençoa com a sua misericórdia e derrama sobre nós toda sorte de bênçãos. Senhor, o Senhor te mostrou bem severo com os mestres da lei, mas o Senhor te mostrou completamente simples para com aqueles que precisavam. Isso mostra como o Senhor ama
os pecadores que desejam se arrepender. Isso mostra como o Senhor deseja salvar aqueles que são humildes e simples de coração. Que o Senhor venha encontrar em nós um coração simples e humilde, embora pecador, para que nós venhamos ser salvos. Nós reconhecemos, Senhor, que precisamos de Ti, que dependemos de Ti e que possamos ser plenamente abençoados pelas Suas poderosas mãos. Em nome de Jesus, amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixa o like no vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Assim você vai poder nos acompanhar todos os dias quando for postado esse devocional. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo domingo, em nome de Jesus.